da Divina Consolação da Bem-aventurada Ângela de Foligno. Trecho adaptado das páginas 284 até 290. Quarta consolação sobre seus filhos. No mesmo dia, enquanto participava da celebração da Santa Missa, entre muitas outras coisas que me foram reveladas, apareceu-me o bem-aventurado Francisco, em glória, oferecendo-me a sua habitual saudação: a paz do Altíssimo esteja contigo. Seu modo de falar era sempre piedoso, humilde, cheio de graça e afeto. Então ele começou a louvar com grande fervor as intenções ardentes de alguns de meus filhos e o zelo deles em observar a pobreza da ordem. No entanto, desejava que esse zelo crescesse ainda mais por meio de suas obras. E disse: que a bênção eterna, perfeita e abundante, que recebi de Deus eterno, desça sobre a cabeça destes amados filhos meus e teus. Aconselho-os a viverem segundo o caminho de Cristo, manifestando-o sem medo, tanto em palavras quanto em ações, porque estou com eles e o Deus eterno é o seu auxílio. Com tanto amor, ele louvou esses filhos por suas boas intenções, confortando-os com a promessa de que fariam grandes progressos. Disse ainda que os ajudaria com suas próprias intenções, abençoando-os de forma tão terna que parecia que ele se rasgaria de amor por eles. Muitas outras coisas vi a respeito de mim mesma e de meus filhos, coisas que não consigo descrever por completo. Mas posso afirmar que percebi claramente que o Deus bendito nos envolve com ternura e que sua doce mãe também está ao nosso lado, prontos para suportar o peso de nossa penitência. Eles pedem apenas que vocês, meus filhos, sejam exemplos luminosos de mansidão em meio ao sofrimento, à pobreza e à zombaria. Chamados à santidade. Eles desejam ver vocês mortos para este mundo, vivendo como se habitassem no céu, com o corpo apenas presente nesta terra. Assim como um homem morto não se deixa mover nem pela honra nem pela beleza, vocês também devem ser inabaláveis e livres de todo medo mundano. Devem pregar mais pelo exemplo de suas vidas mortificadas do que palavras que promovam disputas. Desejam ainda que todas as suas ações estejam voltadas para o céu, unidas ao bendito Cristo crucificado. Sejam quais forem suas obras, falar, trabalhar ou até mesmo comer, que tudo seja feito com o coração unido a Ele. Ele deseja que carreguem-no continuamente consigo em todos os lugares, deixando guiar cada uma de suas ações. Por isso, rezo para que aquele que lhes pede isso, chamado à mortificação e à união com Cristo. Eles desejam, além disso, ver-vos mortos para esta vida, de modo que vossa verdadeira morada seja no céu, e vosso corpo permaneça apenas como um habitante temporário deste mundo. Assim como um homem morto não se deixa mover pela honra ou pela beleza, também vós deveis ser inabaláveis e alheios a todo temor mundano. Devem pregar aos outros mais pelo exemplo de uma vida mortificada do que por palavras que busquem gerar contendas ou debates inúteis. Desejam ainda que em todas as vossas ações, toda a vossa intenção esteja fixada no céu, em união com o bendito Cristo crucificado. Portanto, seja ao trabalhar, ao falar ou até mesmo ao comer, que estejais interiormente unidos a Ele, levando-o continuamente convosco em todos os lugares e momentos. Que Ele mesmo dirija cada uma de vossas ações. Eu rezo para que aquele que vos pediu isso também conceda a graça de cumprir plenamente esse desejo em vós, pelos méritos de sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Instrução e consolação recebida de Deus nas tribulações. Certa vez, roguei a Deus que me concedesse algo de si mesmo. Em resposta, Ele fez sobre mim o sinal da cruz. Chamado à festa celestial. Então roguei ao Senhor que me mostrasse quem são os seus filhos mais amados. Em resposta, Ele me contou o seguinte exemplo. Suponhamos que houvesse um homem que tivesse muitos amigos queridos, aos quais convidou para um banquete preparado com grande zelo e dedicação. Mas se acontecesse de muitos dos convidados recusarem o convite, não acharias que ele se entristeceria por aqueles que não vieram, especialmente considerando que o banquete foi preparado com tanto cuidado e custo? Certamente, ele honraria grandemente aqueles que aceitaram o convite e vieram. E não há dúvida de que, entre os que foram recebidos com alegria, alguns seriam mais próximos e mais amados,
sendo colocados ao lado dele à mesa, comendo do mesmo prato e bebendo do mesmo cálice. Com grande alegria em minha alma, perguntei: "Ó Senhor, quando convidas a todos, podes me dizer mais detalhadamente sobre essa diferença?" E ele respondeu: "Convidei a todos para a vida eterna, e os preparativos foram feitos para todos. Ninguém pode desculpar-se, dizendo que não foi chamado. Contudo, de todos os que foram convidados, apenas poucos vêm e são recebidos à mesa." Ele me fez entender que ele próprio é a mesa, e não somente a mesa, mas também o alimento. Perguntei então de que maneira vinham aqueles que atendiam ao convite. Imediatamente me foi respondido: pelo caminho da tribulação. São eles as virgens, os castos, os pobres, os doentes e os pacientes, junto com muitos outros que sofreram tribulação e estão destinados à salvação. A mesa do Senhor e o caminho da cruz. Compreendendo estas palavras e explicações, minha alma foi profundamente tocada. Cada palavra trouxe grande alegria ao meu coração. Ele convidou a todos e chamou a todos de filhos, sem distinção. Foi-me revelado que a virgindade, a pobreza, a enfermidade, a perda de filhos e bens, assim como todas as tribulações, são enviadas por Deus para o bem de seus filhos. Ainda que naquele momento eles não compreendam ou aceitem isso plenamente. Por essa razão, muitos sentem grande angústia no início, mas, com o tempo, como verdadeiros filhos, aprendem a suportar tudo com paciência e ações de graças. Esses são aqueles que mais comumente alcançam a vida eterna, pois não há outro caminho além do da cruz. Contudo, aqueles que são chamados a uma mesa especial, onde Deus lhes dá de comer do mesmo prato e de beber do mesmo cálice que Ele próprio, são aqueles que buscam conhecer mais profundamente quem é este Pai e Senhor que os convidou ao banquete. Eles desejam agradá-lo, imitando sua Santa Cruz e assumindo voluntariamente a pobreza, o desprezo, a humilhação e a aflição. Para esses filhos, Deus envia muitas tribulações, não como castigo, mas como uma graça especial, para que possam compartilhar de sua mesa e sua comunhão. Cristo disse: "Naquela mesa, fui chamado a beber o cálice da paixão vergonhosa, que apesar de ser extremamente duro e amargo por si mesmo, tornou-se doce por causa do vosso amor." A graça nas tribulações e a consolação divina. Reconhecendo esta graça e misericórdia, ainda que enfrentem tribulações amargas, os filhos de Deus as consideram supremamente doces, devido ao amor, à graça, à honra e ao valor que elas carregam. Por isso não se deixam abater pelos sofrimentos. Pelo contrário, quanto maiores são as tribulações, maior é a alegria que sentem, e mais próximos se percebem de Deus. Digo e afirmo que os filhos de Deus experimentam uma doçura divina, misturada às perseguições, tribulações e penitências. Isso me foi revelado claramente na pregação que recebi. Incontáveis vezes vivi essa experiência, uma doçura tão profunda que palavras não podem descrever, acompanhada por lágrimas de grande alegria. Essas lágrimas vinham especialmente quando eu era criticado, incompreendido ou rejeitado por meus irmãos, amigos ou familiares. Certa vez, durante uma doença grave, enquanto estava extremamente debilitado, Deus feito homem, Jesus Cristo Consolador, apareceu-me novamente. Ele demonstrava uma grande compaixão por mim e disse: "Eu vim para te servir." O serviço que ele me prestou foi estar diante do meu leito, mostrando-se tão amável e tão gracioso que é algo completamente indescritível. Eu o vi com os olhos da mente de forma mais clara do que qualquer pessoa pode ser vista com os olhos do corpo. E tamanha foi a alegria e o deleite que senti que não há palavras para expressar ou descrever o que vivi. Essa experiência é de fato totalmente inefável. O encontro com Cristo nos pobres e sofredores. Certa vez, numa quinta-feira santa, disse à minha companheira: "Vamos buscar Jesus Cristo crucificado. Vamos ao hospital, pois talvez o encontremos entre os pobres, os que sofrem e os aflitos." Levamos os pequenos panos que usávamos na cabeça, pois não tínhamos nada mais, e os entregamos à serva do hospital.
Pedimos que ela os vendesse para comprar algo que pudesse alimentar os pobres ali internados. Embora ela temesse fazer isso, dizendo que poderíamos ser criticadas, nossa insistência foi tamanha que ela acabou aceitando. Assim, os panos foram vendidos e o dinheiro usado para comprar peixe. Acrescentamos o pão que havíamos recebido, em esmola, por amor a Deus, para o nosso próprio sustento. Depois, lavamos os pés das mulheres pobres e as mãos dos homens. Mas demos especial atenção a um leproso, cujas mãos estavam completamente apodrecidas e cheias de feridas. Após isso, bebemos a água com que havíamos lavado aquele leproso. E aquele gole nos foi tão doce que sentimos sua doçura durante todo o caminho de volta, até chegarmos ao nosso destino. Em dado momento, uma escama das feridas do leproso ficou presa em minha garganta. Esforcei-me para engoli-la como quem recebe a Santa Comunhão. Quando finalmente consegui engoli-la, senti uma doçura tão grande que não há palavras para descrevê-la. Relato isso porque, embora no início o homem se sinta perturbado pelas penitências, aflições e tribulações que aceita de Deus, ao final ele encontra nelas uma consolação extremamente profunda e sublime. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.